Só foi uma pessoa que se inscreveu, a irmã Márcia. Porém, se eu perguntasse para você, se eu falasse para a irmã Andréia, pergunta para os grupos, para a igreja, quem tem motivo de reclamar ou de murmurar para te procurar. Hoje a gente vai ter culto de murmuração. Com certeza a lista ia ser maior. Quem tem motivo de reclamação? A gente vai ter culto de reclamação hoje. Não de gratidão. Porque a nossa cultura tem muito mais em relação a murmuração e insatisfação do que gratidão. Essa é a nossa cultura. Faz parte. A rebeldia contra o líder, que era Moisés, a idolatria e a desobediência, são alguns dos pecados que mataram a maior parte do povo de Israel que ficou no deserto. Mas nesse texto que nós estamos falando aqui sobre a gratidão, o salmista começou a cantar hinos, música de gratidão a Deus. O que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algo ou algum benefício. A gente tem que ser grato, até nas pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. Então, eu estou lendo aqui Êxodo, estou no capítulo 25, 26, hoje li capítulo 28. Você olha para o texto de Êxodo, talvez não tenha nada para te ensinar, porque só fala mais sobre a construção da arca, a construção para fazer as roupas dos sacerdotes. Mas o que me impressionou muito, o detalhe em que Deus falava para Moisés fazer aquelas roupas. Detalhe por detalhe. Como é que vai ser essa roupa, a cor, as medidas, tanto quanto as roupas como tabernáculos. Deus falava em detalhe. Isso que me impressionou, que me ensinou. Falei ao Senhor o seguinte: Senhor, o Senhor é um Deus de detalhes. Porque se fosse a gente, Deus, aliás, Ele falaria, ou a gente falaria com os nossos liderados, faz qualquer altar aí, faz qualquer roupa, depois traga para mim. Não. Deus é um Deus de detalhes. Ele fala qual é o tamanho do tecido, qual é o comprimento do tecido. Deus se preocupando com o comprimento do tecido, qual é a cor do tecido. O que tem que ser usado no templo do Senhor? Isso que me impressionou, eu comecei a agradecer a Deus, porque é um Deus de detalhes. O que é o gratidão? Mais uma vez, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa que alguém, ou por alguém que lhe prestou algum benefícios. Quais foram os benefícios que Deus te ofereceu esse ano? Para você. O que Deus fez para você esse ano? Quais são os benefícios que Deus te deu? Você almoçou hoje, amém? Chegando no final de 2024. É por mérito? É por mérito? Esse final do ano foi, eu acho que na segunda ou terça-feira. A gente foi no velório da mãe da irmã Tina, que faleceu, lá no Morrinhos. Estava lá com meu amigo pastor Mesquita. Eu falei, puxa vida, a gente não estava planejando estar aqui, mas morreu. Foi embora. E tantas pessoas que estão morrendo. Tanta gente morrendo. Atores, atrizes, políticos, famosos ou famosas, perdão. Tem gente morrendo pra caramba. O que tem acontecido de acidente no Brasil, alguns não estão aparecendo na mídia.
E acidente de avião, 2 aviões que sofreram acidente aqui no Brasil. Você sabe disso? Ou soube disso? Não. Ponte que caiu, você deve saber que ponte caiu. Caminhões e ônibus que sofrem acidentes para ir para cá, para lá. No trânsito, de gente que se mata ou mata os outros o tempo todo. E você está aqui respirando. O que o Senhor fez contigo esse ano? Detalhe. O que é? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai o quê? Está chovendo, faz o quê? Não está chovendo, faz o quê? Tomou café, faz o quê? Não tomou café, faz o quê? Dá graça. Em tudo, dá graça. Em tudo. Em tudo. Acabei de falar aqui com o irmão Luquinho sobre... Está acompanhando a saúde da irmã Cida. Precisamos interceder e orar por ela. Na mesma semana, a Julinha passou mal. Estava conversando com ele, olha para o alto. Deus tem um propósito contigo. Justamente nas suas férias. Que férias são essas? A filha internada, a sogra internada. Ele dá graça a Deus. Deus tem um propósito com você, com a sua vida. Dá graça a Deus em tudo. Não adianta reclamar, murmurar. Murmurar não vai melhorar nada na sua vida. As murmurações não melhoram nada na sua vida. Pelo contrário, piora. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando na sua história. Está dolorido? Tá, mas tudo está cooperando. Está difícil? Tá, mas tudo vai cooperar. Na hora da luta, é difícil você entender que as coisas estão cooperando. Por quê? Porque a minha preocupação está na dor. Os meus olhos estão no sofrimento, na dor. Não estou conseguindo entender o que está atrás de tudo isso. Eles não entendem. Porque nosso foco sempre é a dor. Está doendo, estou com um problema assim assado, estou com dificuldade nisso, é filho, é filha, é câncer, não sei o quê, má notícia para cá e para lá. Tudo é focado em dor. Ou na dor. É difícil você entender o que Deus tem atrás da minha história. De toda essa dor que eu estou enfrentando. De tudo que estou enfrentando na minha casa. Reler a Bíblia nos fortalece cada vez mais. Que delícia. Lendo o livro de Êxodo, quem está lendo hoje, ou a maioria pelo menos, Deus falando para Moisés, Moisés, vai falar com o faraó, para liberar o meu povo Israel, meu povo judeu, para me adorar, para me prestar culto no deserto. E Deus fala para Moisés o seguinte, ó, mas eu vou endurecer o coração dele. Que coisa dessa aí, Deus, isso é piada. O Senhor também está mandando para ir falar com o faraó, sabendo que o coração dele vai ser endurecido. Mas Moisés obedeceu, foi lá. É para você tentar pensar que, puxa vida, eu vou colocar uma doença na sua vida,
Você vai ser internado no UTI, mas não vai ser curado. Parece que é piada, né? Deus, está me tirando, está brigando comigo, Senhor. Vai falar com o faraó. Mais ou menos umas 10, 11 vezes, falar com o faraó. Deus disse, libertar meu povo, liberar meu povo. Mas eu vou endurecer o coração dele. E você lendo o livro de Êxodo, Deus mesmo se revela, ele diz, eu vou endurecer o coração de faraó, sabe por quê? Para que ele saiba quem sou eu. Ele vai entender quem sou eu. Através do poder que eu vou manifestar na vida dele, no país dele. Ele vai entender quem sou eu. As coisas que acontecem à nossa volta, ninguém entende o propósito. Ninguém sabe o propósito. A gente reclama, a gente xinga, a gente culpa. Terceiros dizem, o fulano então é culpado, é o país, é presidente, é prefeito. Mas Deus tem um propósito para isso. Qual é o propósito de Deus nessa história de Israel? Deus quis se revelar através do seu poder. Ele disse isso lá em Êxodo, dizendo o seguinte, ó, tanto quanto o faraó vai conhecer meu poder, e também o povo de Israel vai conhecer quem sou eu. Mas ele perguntava o texto, Senhor, mas o povo de Israel não vai te conhecer lendo as leis, lendo o texto? Não. Deus quis se revelar através de quê? De milagres. E para acontecer milagres, Deus tinha que endurecer o coração de alguém. Enquanto o povo estava sentindo aquela dificuldade toda, sofrendo castigo, no final Deus manifestou sua glória, o seu poder. O povo celebrou, dizendo que nós temos nosso Deus. O que Deus nós temos, não é um Deus que é teórico, que é nosso, ouvimos falar dele, mas é um Deus que faz milagre, que abre o mar, que abre o caminho no deserto, que sustenta, que supre maná. Porque se eles lessem em algum texto da Bíblia dizendo que nós temos um Deus, que eu vou me revelar para você porque eu sou Deus, que abre o caminho, que abre o mar vermelho e tal, eles não iam entender o suficiente. Mas tinha que ver, tinha que experimentar na prática. E quando você lê a Bíblia, você se enriquece cada vez mais. Que maravilha isso. Por isso que tudo coopera na sua vida. Tudo está cooperando na sua vida, meu irmão. Amém? Tudo está cooperando na sua vida. Você está apertado. Tudo está cooperando. Até Deus tem um propósito para o seu inimigo. Porque quando você fala para os seus inimigos que meu Deus é forte, meu Deus é isso, aquilo, hoje virou até uma linguagem. Qualquer coisinha está amarrado. Qualquer coisinha, o sangue de Deus tem poder. Mas, às vezes, Deus não considera tudo isso. Toda essa brincadeira, não. Deus quer endurecer o coração do seu inimigo para que ele revelar para o seu inimigo, muitas vezes, quem ele é na prática. Aquele Deus que cura, que sara, que restaura. É Deus que levanta o paralítico, Deus que ressuscita mortos. É um Deus prático, não um Deus teórico, simplesmente. Alguns benefícios da prática da gratidão aqui. Primeiro, a gratidão ativa o milagre da multiplicação. Repita comigo, a gratidão ativa os milagres da multiplicação. Nós conhecemos o texto de João capítulo 6, aonde, numa das partes desse texto, onde que Jesus Cristo multiplica pão e peixe. Jesus estava com seus discípulos e diante deles 5.000 homens, e afomentado, e o homem gosta de comer, e ele falou para o discípulo, bom, eu estou sabendo que você está com fome, o que a gente vai fazer, aonde que a gente vai comprar comida para eles? Vocês conhecem a história desse texto?
Havia ali um moço que vendia pão e peixe. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e peixe? O que ele fez? Agradeceu. Se fosse eu e você, o que faríamos? Senhor Jesus Cristo manda, repreenda o demônio demônio da miséria, que está sendo repreendido. Não precisa não. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes. O que ele fez? Irmãos, tem picanha em casa? Agradece. Só tem salsicha? Agradece. Só tem ovo? Por que está murmurando porque só tem ovo? Agradece. Eu tive essa experiência, já falei aqui, contei essa experiência aqui uma vez, aqui na igreja, que até escrevi um livro. Nós estávamos lá em Ribeirão Pires, que estava lá, eu esqueci o nome daquela cidade. Eu, pastora e Benito era criança. Numa manhã que não tínhamos nada para comer, sentamos na mesa, nada, literalmente falando. Sentamos na mesa, falei, Liliana, senta aí. Benito estava no berço, perdão. Agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, pelo café dessa manhã. Não tinha nada na mesa. Tenta passar por essa experiência de agradecer. Agradece não somente por causa de comida, a mesa está cheia, que nem que tiveram aqui agora o Natal, agora também, na virada também vai ter outra mesa cheia e tal, mas quando não tem nada, faça isso. Eu dei a mão com a minha esposa, agradecemos a Deus. Senhor, obrigado pelo café dessa manhã. Agradecemos, não fez mas passou uns 5 minutos, escutei na porta alguém batendo, até olhei para a pastora Eliane e falei que, puxa, combinou alguma coisa com alguém, e ela olhou para mim, será que está esperando alguém? Falei que não sei, vamos abrir a porta. Quando fomos abrir a porta lá, um irmão tinha uma cesta. Uma cesta básica, grandona. Deus tocou no meu coração para vir deixar para vocês. O que a gente fez antes disso? O que a gente fez? Gratidão. Não, a gente não orou. A gente não orou repreendendo o espírito de miséria. A gente não orou naquele momento falando que Deus olha para nossas vidas, somos carentes, não temos ninguém, coitado da gente. Senhor, manda comida para... Não. Senhor, obrigado pelo café. Não tinha nada na mesa, mas obrigado pelo café, Senhor Deus. Experimenta isso. Qual é a área que você está passando perengue? Experimenta. Qual é a área? Para de ficar murmurando o tempo todo. Um coração grato dá oferta de gratidão. Repita comigo, um coração grato dá oferta de gratidão. Salmo de número 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Aquele que me traz oferta de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Deus não está te exigindo de nada. Deus não está exigindo de você nada. É simplesmente dar uma oferta de gratidão. Senhor, estou em vida, obrigado. Senhor, não estou doente, obrigado. Senhor, o Senhor me dê fôlego de vida, muito obrigado, Senhor Deus. E aquela história que já contei aqui várias vezes para os irmãos, de um senhor, não me lembro exatamente se era em Portugal, em Espanha, o senhor que estava internado, porque tinha Covid, ficou 90 dias no UTI, e esse senhor
De repente foi tratado, curado, tratado e tal. Esses 90 dias, lá no UTI, ele respirava com aqueles aparelhos, né? Lá no UTI, por causa do Covid que ele tinha. Problema como que fala? No pulmão, isso, no pulmão. E, de repente, Deus curou ele. Ele saiu daquela... Aliás, ele teve alta, mas antes de sair do hospital, ele passa lá na parte administrativa para receber, pelo menos, a fatura. Quando deram a fatura para ele, do que ele tinha que pagar, olhou para a fatura, ele começou a chorar. E aí o pessoal ficou preocupado com ele. Por que está chorando? Será que o valor é muito alto? Aí tentar consolar ele, dizendo, não, dá para parcelar esse valor, não se preocupe não. Esse valor aqui, a gente vai facilitar para você. Ele disse o seguinte, não estou chorando por causa do valor que tem que pagar. É que estou com meus 90 anos, até agora. Eu respiro todos esses anos, respirei o ar gratuitamente na minha vida. Nunca paguei um centavo para Deus. Mas 90 dias que eu fiquei aqui, estou pagando uma boa grana a Deus. Aliás, aqui no hospital. O ar que você está respirando aqui hoje é muito caro para quem não tem. Para quem não tem como respirar, esse ar que você está respirando aqui custa muito caro. Quanto que você pagou para respirar esse ar? Quanto? Nada. E o salmista aqui está dizendo aqui, aquele que me traz oferta de gratidão está me honrando. Honra a Deus com a sua oferta de gratidão. Não importa quanto que vai ser, não importa. Você não está comprando nada com Deus. É simplesmente uma questão de honra. É uma questão de honra. Nós tivemos uma situação há alguns meses atrás, já falei aqui também, praticamente tudo que a gente faz. Nosso presidente estava internado. E deixa eu olhar para ele aqui, fiquei emocionado. Ele estava lá na reunião de pastores. E mal consegui falar. E depois deu uma palavra lá, depois sentou, aquela coisa toda aí. Fiquei constrangido naquele momento. E todos nós que estamos aqui, lá naquela reunião que nós estávamos, em primeiro lugar, por causa de Deus. Em segundo lugar, por causa desse homem. Esse homem que começou o Ministério Peniel, com mais ou menos 10 jovens, hoje se tornou toda essa que a gente tem visto e visto. Terminamos a reunião lá e eu falei que eu vou ter que honrar. Vou ter que honrar ele. No particular. Não tem muito dinheiro, mas vou ter que honrar ele. Fui procurar ele, falei que, pastor, me passa o seu Pix. Me passa o seu Pix. Isso era meu, eu e ele, no particular. É mais ou menos o que o Senhor está dizendo aqui entre nós. Aquele que me traz oferta de honra, de gratidão, está me honrando. Honrar a Deus. Talvez você que está na sua casa, você queira honrar a Deus, todo esse ano que você enfrentou, você pode honrar a Deus. Passa o Pix aí, passa o número do Pix, a irmã André, na secretaria da igreja aí. Honra a Deus. Faça alguma coisa que, de alguma forma, que possa lembrar você que, Senhor, irmãos, eu estou honrando a Deus nessa noite, na minha vida, esse final do ano, por causa de tudo que Ele fez na minha vida. Não tem como pagar tudo isso, mas eu quero honrar Ele. Amém? Eu sei que nós temos aqui um número bem limitado aqui de gente aqui, mas se você quiser trazer a sua oferta aqui, nesse momento, honra a Deus e honra a Deus. Traga aqui
a sua oferta aqui. Vamos ter outro momento de oferta, não. Enquanto estou falando aqui, você quiser dar oferta de gratidão a Deus. É só você que sabe quanto que você pode dar para Deus. Quiser fazer Pix também, pode fazer isso aí, falar com a irmã Andréia. Uma oferta de gratidão a Deus. Eu não tenho muita coisa. Mas é reconhecer que Deus tem me guardado. Eu tenho respirado um ar que é gratuito, que não preciso pagar para Deus. E tenho saúde que não precisa pagar para Deus. Que Deus tem me guardado, tem me poupado. Também a gratidão ativa o milagre da cura. Repita comigo, a gratidão ativa o milagre da cura. Vocês conhecem também toda essa história que estou contando aqui? São muito conhecidos para os irmãos. Em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 12, conta a história dos 10 leprosos que foram curados, mas antes de ser curados, logicamente eles estavam enclausurados numa aldeias que não podia sair na sociedade. E desses 10 leprosos, e eles quando ouviram falar de Jesus, eles passaram perto deles, e aí começaram a clamar por misericórdia. Jesus, tenha misericórdia de nós. E aí Jesus disse para eles que vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando eles iam a caminho, eles foram curados num caminho de volta para casa. E quando um deles, que era samaritano, piorou. O samaritano tinha mais situação mais pior do que os demais. E que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente o estrangeiro que voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele, ao samaritano, levanta-se e vá, você está curado porque teve fé. A gratidão ativa a fé. Agradeça a Deus pela enfermidade que você está tendo. Está com uma dor? Agradeça a Deus. Está com doença que humanamente falando não é grave? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Interessante que quando esses leprosos foram curados, não foram curados na hora que Jesus orou, eu repreendo a lepra, sai lepra em nome de Jesus. Não. Jesus falou para eles, vocês estão com lepra? Vão indo, enquanto vão se apresentar para os sacerdotes. Aí, enquanto eles iam, eles estavam sendo curados. Algumas curas acontecem dessa forma. Aqui na igreja, eu oro por você, às vezes você não é curado. Mas quando é que você vai ser curado? No caminho para casa. Quando você chegar na sua casa. Quando você estiver dormindo. Se você pegar aquela palavra de cura na sua vida, é que nós limitamos a cura aqui, pastor orou por mim, mas quando chega aqui na rua, aí começo a olhar, ver a circunstância, nossa, está chovendo, piorou. Então a palavra que eu recebi na igreja acabou, se afundou aqui no mar, ou no rio, ou nas águas. Não! Eles receberam a palavra, enquanto eles iam para os sacerdotes, estavam sendo curados ou tocados. Mas só um que voltou. Um voltou para Jesus. Fazer o quê? O que foi feito, que foi fazer aquele que voltou para Jesus? Agradecer. Foi fazer o quê? 90% das pessoas na igreja são ingratas. Só 1%. 1% que é grato. A maioria de nós somos ingratos. Ingrato aos pais, ingrato aos pastores, ingrato aos líderes, ingrato
a sistema que nós vivemos, somos muito ingratos. Essa é a nossa cultura de ingratidão sempre. Ah, sou ingrato. Você não fala que você é ingrato, mas a vida que você vive é ingratidão, literalmente. Por que milagre não acontece mais hoje em dia? Por quê? Uma das razões por causa da nossa ingratidão. Deus não deixa a mercê que a gente morra do que é viver. Porque a gente está murmurando o tempo todo. É chuva, é doença. Eu não comi o Chester. Eu cheguei lá naquele mercado do açaí, não tinha nada. Fui visitar açaí. A pessoa fez tanta propaganda do açaí. Eu e a pastora fomos lá. Murmurei. Tanta propaganda enganosa. Espero que a pessoa não coloque isso no vídeo. Senão você vai me processar. Não tem nada. Tem algumas coisas que são baratas. Cândida. A pastora olhou para lá, tem o Cândida. 4 não sei quanto. Jesus, olha o Cândida. O que é Cândida? É 4,90 não sei o que. Falei que Cândida. Queria comprar salmão aqui, Cândida. Queria comprar um frango assado, peru, Cândida. Mas amém. Eu não vi nada de diferente com Atacadão. Não vi nada diferente lá. Amém. Deve ter lá algumas coisas que são diferentes, lógico. Eu não tive paciência de passear tudo em todos os cantos daquele mercado aí. Mas aí foi brincar com o funcionário que estava lá. Vontade de comprar açaí. Eu vi um funcionário lá trabalhando, arrumando as coisas lá na prateleira. Chamei ele. Por favor, eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Eu falei que uma pergunta difícil. Eu falei que pode fazer. Aqui no açaí tem açaí? Ele olhou para mim e falou que começou a rir, morrer de rir. Falei que estou perguntando se aqui na açaí tem açaí. Eu falei, tá bom, tem. Tinha lá 4 caixas, umas 4 ou 5 caixas de açaí. Pequeno, aquele caixinha de pequenininho aí. Eu falei, poxa vida, mas por que tem açaí aqui? Eu achava que açaí deve estar cheio aí, uma prateleira, uma área só de açaí, né? Isso que eu achava. Mas não tem nada disso. Murmurei, pequei. Depois me arrependi. Os homens foram curados. Só para a gente terminar aqui, benefícios ao desenvolver a cultura da gratidão. Alguns benefícios. Um coração grato vive melhor. Segundo lugar, um coração grato reduz os hormônios do estresse. Terceiro lugar, um coração grato me traz um coração saudável. Quarto lugar, um coração grato melhora a imunidade. Isso que costumo dizer aqui para muitas pessoas. Você nunca vai ver uma pessoa ingrata saudável. Nunca. Um coração grato me ajuda a fazer boas escolhas. Um coração grato me ajuda a respirar melhor. Um coração grato me ajuda a superar as traumas. Um coração grato reduz emoções negativas. Um coração grato diminui a chance de depressão. E um coração grato melhora a minha autoestima. E um coração grato aumenta a minha empatia e diminui o sentimento agressivo. Amém? Eu quero orar junto com vocês. Vamos colocar em pé. Vamos fazer um exercício aqui sobre essa oração aqui. Vocês vão repetir junto comigo. Aqueles que puderem ficar em pé, fica em pé. Quem não puder, ficar sentado sem problema. Repita junto comigo. Obrigado, Senhor. Sou grato ao Senhor. Porque o Senhor me salvou. Me tirou do lixo, do pecado.
Eu te agradeço, Senhor. O meu coração está grato ao Senhor, porque o Senhor me livrou das doenças, do risco da morte, o risco das contaminações, o risco dos acidentes. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor me deu, pela minha família, pelos meus amigos. Obrigado, Senhor Deus, pelo emprego. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas todas as circunstâncias que eu estou vivendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu lugar para morar. O Senhor me deu roupas, sapatos. O Senhor me deu alimento. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que eu passei esse ano, por tudo que eu enfrentei esse ano, pelas perdas que eu tive esse ano, e por tudo que eu ganhei nesse ano. Eu te agradeço, Senhor Deus, por ter me trazido nesse final de ano. Oh, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Antes da gente encerrar aqui, eu queria te desafiar também para o exercício. Aqui.